sabe quais são os tipos de toque? O transtorno obsessivo-compulsivo está relacionado à ansiedade e pode se manifestar de diferentes formas, mas sempre com a presença de pensamentos indesejados junto a comportamentos repetitivos que geralmente trazem prejuízos à qualidade de vida da pessoa. São mais de 4 milhões de casos só no Brasil, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Mas como o toque se desenvolve? Quais são os motivos e como é fechado o diagnóstico? Hoje você vai saber o que é e quais são as causas do transtorno obsessivo-compulsivo do ponto de vista da psiquiatria e da psicologia. O transtorno obsessivo-compulsivo, conhecido como TOC, por essa sigla, é um transtorno mental em que os sintomas que mais predominam são os pensamentos obsessivos, que surgem como pensamentos muito intrusivos, repetitivos, de forte intensidade, e que normalmente a pessoa que tem esses pensamentos tem aquela ideia que os pensamentos são próprios, mas são indelicados, mas são angustiantes de se pensar. E o predomínio de compulsões. Essas compulsões elas podem acontecer de inúmeras formas, desde as compulsões por conferências, por simetria, por limpeza, pelos próprios pensamentos. Então, a psiquiatria entende o transtorno obsessivo-compulsivo como uma síndrome caracterizada por esse conjunto de mudanças no pensamento e no comportamento, e essas mudanças podem ter determinados predomínios. Existem pessoas que às vezes predominam basicamente as ideias obsessivas. E isso significa que as compulsões, as repetições, as manias, como as pessoas às vezes nomeiam, praticamente inexistem naquelas pessoas que sofrem com TOC e com predomínio de obsessões. E em contrapartida existe também o tipo com predomínio de compulsões. Nesses casos a pessoa ela sofre muito mais por aquilo que ela repete, por aquilo que ela tem dificuldade de controlar, já que a compulsão é esse desejo muito forte, quase incontrolável, que faz com que aquele comportamento seja algo assim necessário, de ser feito. E nesse predomínio de compulsões, as ideias obsessivas elas tomam uma característica muito pequena, E o que predomina nessas pessoas já seriam os rituais. Então a gente percebe que é uma síndrome caracterizada aí por inúmeras manifestações, E a psiquiatria tem esse papel fundamental assim, de tentar investigar e diagnosticar muito precocemente essas pessoas que sofrem de transtorno obsessivo-compulsivo. São pessoas que sofrem muito ao longo da vida e o grande problema é que justamente a necessidade de entendimento da própria doença, que nós assim chamamos de insight, de consciência da morbidade, em muitas das situações nesses pacientes há essa ausência da consciência, Então as pessoas que às vezes têm essas obsessões acabam não identificando isso como um problema, acreditam que aquilo realmente faz parte da vida dela, faz parte do próprio pensamento e é algo realmente verdadeiro, E até mesmo quando acontecem os rituais e esses rituais compulsivos, a pessoa também não identifica que aquilo está extrapolando uma linha que é bem tênue, entre a normalidade e a patologia, no caso do TOC. E aí essas pessoas também às vezes acreditam muito que é realmente necessário manter aqueles comportamentos repetitivos e não identificam isso como um problema, Então a psicoeducação, a orientação e a necessidade de tratar desse assunto se torna realmente fundamental, porque quando se desconhece a doença, fica mais fácil a própria população e as pessoas que sofrem não identificarem isso como um problema, E aí quando isso não acontece, posterga muito o início do tratamento. E o TOC, assim, ele é uma categoria que ele engloba tanto o pensamento quanto o comportamento. E a gente percebe o tipo do TOC pelo comportamento
por aquilo que a pessoa vai fazer, por aquilo que ela executa. Então nós temos o toque de limpeza, que é um dos mais comuns, né? Ele está ligado ao toque de contaminação, que é o medo da contaminação, faz com que ela tenha o toque da limpeza, da organização. Dentro desse toque da organização tem o da simetria, ou seja, não basta estar organizado, o ambiente ele precisa estar simétrico, né? Nós temos um que é menos comum, que é o do colecionismo, quando a pessoa ela tem a necessidade de juntar objetos semelhantes, parecidos, categorizar, né? Nós temos também toque da conferência ou checagem. E esse comportamento é, por exemplo, ver se o gás está, né, desligado. Então ele vai e faz isso várias vezes, ele está conferindo, ele está checando uma coisa que ele já fez, mas ele quer ter certeza. As causas do toque, elas são multifatoriais. O que é isso? Na literatura a gente vê que diversas situações, diversos contextos ambientais, genéticos e até mesmo de estresse do próprio dia a dia que levou ao agravamento daquele quadro de ansiedade natural já daquela pessoa, daquele indivíduo, pode-se então canalizar para o toque. Então hoje a gente não consegue ver exatamente um fator, a gente vê vários e que juntos ali, conforme a vivência daquele sujeito, diante daquilo que ele viveu na vida dele, foi a forma como ele conseguiu lidar com aqueles problemas, com aqueles agravantes emocionais. Então, assim, a gente sabe que tem um fundo emocional muito grande por trás desse comportamento, mesmo que o ato, né, a execução não tenha nada a ver com o contexto emocional que está lá envolvido, escondido, que talvez nem ele ainda tenha conhecimento sobre isso. É como se fosse uma tentativa da ansiedade de canalizar aquele comportamento. Existem compulsões, por exemplo, uma pessoa que tem compulsão com comida. Não vem a ser um toque, né? É só uma compulsão, é um comportamento diante de uma questão interna também ligada a um quadro emocional. Para que a gente consiga perceber que existe um toque de fato, né, um quadro de toque, tem de haver um pensamento obsessivo e esse pensamento obsessivo leva ao comportamento compulsivo. Por que esse pensamento chama obsessivo? Porque ele vem de uma maneira exagerada, insistente, ele fica ali latejando na mente da pessoa de uma forma intrusiva e ela não consegue sair desse pensamento, ela não consegue expulsá-lo, a não ser que ela faça o comportamento. E por que é um comportamento que é uma atitude compulsiva? Porque tem uma certa repetição. Ele tem esse indivíduo ele tem uma necessidade de atender a essa demanda interna causada por esse pensamento obsessivo. Quando ele termina esse ritual do toque, ou seja, pensei, senti, fiquei incomodado, né, eu senti todo um desconforto, eu fui lá e executei a ação, acontece naquele momento o alívio. Então é como se fosse uma crise, né? E essa crise se estabiliza a partir do momento que aquele sujeito vai lá e ele cumpre aquele ritual. Por isso que é compulsivo, porque eu me sinto impulsionado a fazer, porque eu quero me libertar daquele pensamento, eu quero tirar aquilo da minha cabeça. E eu só consigo tirar quando eu vou lá e faço. Algumas vezes a mente não, digamos assim, se sacia fazendo apenas uma vez. Então ele é compulsivo porque eu tenho que ir fazendo, repetindo, até que eu atinja um nível tal dentro de mim que eu sinta que está pago. Né? E aquele pensamento, ele então naquela hora, ele abranda, não me incomoda mais e eu consigo seguir. O toque ele pode surgir na vida da pessoa desde a infância. Né? Então a partir dos 3 anos, em alguns casos, nós já observamos pequenos comportamentos de toque naquela criança. Né? Às vezes relacionado à limpeza, às vezes relacionado até mesmo à organização, à categorização, né? E ali, com o passar do tempo, a gente percebe que isso vai desenvolvendo e aflorando cada vez mais. Na infância é comum a gente ver, mas no finalzinho até da infância, tipo 8 a 10 anos, a gente já consegue observar a predominância em meninos. Né? Algumas literaturas apontam isso. E também na fase adulta. O que acontece, o que dificulta às vezes a gente ter até esse dado mais apurado, é porque a pessoa, ela percebe uma disfunção naquele comportamento, então ela esconde.
né? Por isso que às vezes uma pessoa a gente vai descobrir que ela tem realmente toque já na fase adulta, que chegou num limite tal em que ela procurou o atendimento. Mas surge desde a infância, pode passar pela adolescência, e esse toque ele pode ir mudando de figura, né? Pode ser um tempo com limpeza e depois com conferência e depois de verificação, colecionismo, e assim vai ao longo da vida daquela pessoa. Alguma coisa no funcionamento daquele indivíduo provavelmente favorece para que ele desenvolva. Pode ser uma causa natural, no intuito de saciar preocupações que antes eram naturais, essas preocupações foram ficando cada vez maiores, ou seja, uma pessoa tipicamente preocupada, né? Ou tipicamente insegura, né? A gente observa muito quadro de toque em crianças que trazem para a gente também uma demanda de insegurança, né? Então, assim, não necessariamente precisa que tenha ocorrido um trauma. O que é o trauma, né? Um evento grande, marcante na vida daquele indivíduo que trouxe um prejuízo negativo muito grande. Pode ser pequenas situações, porém constantes, que gerem um ambiente de vulnerabilidade na vida daquele sujeito, né? Pessoas ao redor que adoeceram, por exemplo, na pandemia que tivemos, né? Eu atendi muitos casos relacionados a toque de limpeza, que se aflorou devido à preocupação natural que aquelas pessoas já tinham com saúde, elas já tinham isso, mas tomou a forma de toque a partir do momento que tinha uma pandemia acontecendo. Então elas começaram a ter pensamentos obsessivos e comportamentos compulsivos em decorrência do contexto. Ou seja, não foi uma situação traumática, mas foi uma vivência ambiental que gerou uma vulnerabilidade naquele indivíduo, e isso proporcionou com que aquele toque aflorasse, tendo em vista uma predisposição dela já de um quadro ansioso, né, e até mesmo de preocupações naturais em relação à vida, em relação à sobrevivência de modo geral. Em alguns casos, a pessoa tem consciência do que ela está fazendo, porém, ela não consegue evitar, diante do desconforto interno que ela sente. Por isso que pode acontecer da pessoa esconder isso por um bom tempo. Ela esconde isso às vezes dos amigos, da família, né, dos colegas de trabalho, porque de alguma maneira ela tem noção de que aquilo que ela faz não condiz com o que ela precisava fazer, porque ela não vê outras pessoas fazendo. Então ela tem uma noção, mas ela não consegue evitar. Crianças e adolescentes, eles não têm uma noção tão apurada do que está acontecendo, então eles fazem de maneira mais impulsiva. Para a gente conseguir pensar no diagnóstico, né, nós temos que perceber, dentro do nosso critério, nós temos o DSM, nós temos o CID-10, que vão nos orientar ali diante de todos os fatores. A pessoa, ela tem que trazer para nós os sintomas que ela tem relatado, né, em sua vida, que ela tem presenciado em sua vida, com relação a uma durabilidade, né? Então, assim, o toque, ele tem um porquê de existir. Talvez ela não conheça, mas ela vai conseguir dizer para a gente quando que aquilo começou a acontecer. Olha, de tal ano para cá eu percebi que eu comecei a me preocupar mais e comecei a desenvolver. Então, ela tem que trazer para nós essas características e nós vamos colocar isso ali, né, em comparação com o nosso critério, com o nosso protocolo. E ali sim a gente consegue fechar esse diagnóstico. Esse diagnóstico ele pode ser fechado dentro de um contexto de terapia, né, de uma avaliação psicológica, ou até mesmo em uma consulta com um psiquiatra. Esse diagnóstico ele pode ser fechado em conjunto também quando nós temos ali outras questões a serem avaliadas, que aí seria o diagnóstico diferencial para a gente detectar se realmente estamos diante de um quadro de toque, né? Mas ele é bem claro, né? Os comportamentos e os pensamentos existentes, eles deixam assim para nós uma clareza daquilo que a gente está observando, tanto na fala quanto no comportamento daquele paciente. No próximo vídeo, vamos falar sobre os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo. Até lá!